Olá, este é o Conexão Futura, seja bem-vindo. Aqui no programa nós já conversamos sobre IoT, a internet das coisas, e toda a praticidade que ela envolve. No dia a dia, nós convivemos, por exemplo, com objetos que reagem à nossa presença. Recentemente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, assinou convênio com o governo federal para financiar um estudo técnico que deve mapear práticas internacionais e também oportunidades neste setor. O objetivo é atrair multinacionais para o Brasil. E a IoT é considerada estratégica para o desenvolvimento da indústria 4.0 e para a formação de mão de obra. Aqui no estado do Rio, uma pesquisa realizada pela Firjan, com 420 empresários locais, notou que mais da metade deles já identificaram tecnologias importantes para a competitividade nos próximos 5 anos. Quem fala mais com a gente sobre o assunto é a Carla Giordano, gerente de tecnologia e inovação do sistema Firjan. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom, Eliane? Tudo bom, seja bem-vinda. Obrigada. Começa, por favor, Carla, explicando pra gente esse conceito de indústria 4.0. Ele começou na Europa, né? Começou na Europa, na Alemanha, né? Depois esse conceito ele foi sendo desenvolvido em uma série de países, né? Estados Unidos, Reino Unido, Japão, são alguns dos exemplos dos países que estão mais desenvolvidos no contexto da indústria 4.0. E em que momento ele se relaciona com a internet das coisas? A internet das coisas a gente costuma dizer que é a peça-chave para a indústria 4.0, né? Porque justamente a indústria 4.0 está baseada em toda essa interconectividade, né? Em todas essas plataformas e nos objetos físicos que possuem tecnologia embarcada para que nós possamos fazer toda essa conexão. Em todo o processo industrial, em todo o processo de fabricação, até o usuário final, enfim, passando por toda a cadeia de valor. Então, a internet das coisas, ela é a chave de todo esse processo, né? Ela conecta essas estruturas físicas que possuem tecnologia embarcada através da internet para que toda essa conectividade seja possível. Recentemente, o sistema Firjan identificou dificuldades, desafios para se difundir a internet das coisas. Vocês divulgaram um estudo, né? Isso, exatamente. Existem muitos desafios, né? O Brasil, a gente costuma, o estudo inclusive aponta para isso, que o Brasil ele está num cenário embrionário, ainda no processo da indústria 4.0 da internet das coisas. Um dos grandes desafios é a infraestrutura, né? Toda a infraestrutura de internet que nós temos no país e que temos de desenvolver. Né? Por isso, política e também a questão da política pública, né? Então, toda a questão de políticas públicas nesse sentido. A gente percebe que esses países, por exemplo, Alemanha, Japão, Estados Unidos, desenvolveram uma política pública muito bem estruturada e, por esse motivo, estão muito sustentados nessa questão, além, obviamente, da formação profissional. Então, vocês veem, de alguma maneira, de forma positiva, essa ideia, esse projeto aí de se criar no Brasil um plano nacional para difundir a internet das coisas? É muito positivo. O estudo, inclusive, que nós realizamos, quando nós fizemos essa discussão não tinha acontecido, né, não tinha sido assinado esse convênio com o BNDES, e o estudo apontou para essa necessidade. Então, esse processo agora vem totalmente de encontro à necessidade das indústrias e de todo esse processo. Você está falando do estudo, tem uma das publicações é essa daqui, vou mostrar para cá. Isso. Esse conteúdo está disponível na internet? Está disponível na internet, no site da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é o www.firjan.com.br. Ele está disponível de acesso público para todos que tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre a indústria 4.0. Tá, joia. De que maneira, né, a população acaba sendo beneficiada com um incentivo da internet das coisas, com a difusão da internet e da indústria 4.0? Eu vejo de forma muito positiva, né? Na verdade, a gente está tratando de um novo paradigma, né? Um paradigma onde os profissionais eles terão que se preparar, né? E nós, através do SENAI, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, nós temos desenvolvido uma série de iniciativas que propiciam esse espaço para que a formação profissional aconteça e, portanto, que esses profissionais se preparem para esse novo paradigma. Que é Hoje não teríamos profissionais qualificados o suficiente para atuar nessas indústrias. Esse é um processo, ainda não. É um processo. Hoje nós atuamos muito com lógicas do conhecimento que estão muito em caixas, né? Então, o que a gente justamente precisa fazer é esse profissional multidisciplinar que possa trabalhar em todas essas fases e esses momentos que a indústria 4.0 vai trazer como desafio. Agora,
quais são os espaços, né? Que espaço é o ideal para formar alguém, qualificar alguém para atuar numa indústria da quarta geração, né? É um movimento chamado Maker, né? Que é esse movimento Maker e em consequência os Maker Spaces que tem por todo o mundo. No Senai, aqui no Rio de Janeiro especificamente, a gente tem um ambiente todo voltado para esse processo de formação que está dentro lá do nosso Instituto de Automação em Benfica, que é um Fab Lab. Né? Então é um conceito, é um ambiente de prototipação de ideias, um espaço para desenvolvimento de projetos onde os profissionais, os alunos, eles passam por toda essa tangibilização de ideias e aí eles podem de fato fazer todo esse processo de prototipação e de conectividade que a indústria 4.0 e principalmente a internet das coisas propicia. Então nós temos esses espaços. Lançamos, além desse de Benfica no passado, mais 2 espaços, um em Campos e um em Friburgo. E agora, esse ano... Campos e Friburgo são municípios aqui do estado do Rio. Isso, exatamente. E em breve lançaremos em mais 2 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, que é Resende e Niterói. Mas eles são... Existem ferramentas diferenciadas nesses espaços? O que eles oferecem? São espaços diferenciados, são espaços que justamente permitem prototipar ideias e projetos, que têm ferramentas específicas que os alunos podem fazer experimentação. Podem fazer protótipos, podem errar, podem voltar atrás em projetos, podem fazer conexões dentro de toda essa questão do conhecimento que está ligado à internet das coisas e à indústria 4.0. Quando fala-se na criação, da necessidade de criação de políticas públicas, né, para incentivar a internet das coisas, você teria um exemplo prático disso? Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Inclusive nós, a Federação da Indústria, nós vamos iniciar esse ano um projeto que é justamente diagnosticar a maturidade das empresas no nosso país para que nós possamos entender especificamente quais são os desafios, aquelas questões que a gente tem que logo priorizar, atuar, né, criando esse processo, porque não é um processo único exclusivamente da política pública, né? A gente tem todos os atores dentro do sistema de inovação nacional que a gente tem que trabalhar para que esse resultado aconteça. Então, a política pública ela fortalece porque ela dá as diretrizes, mas existem outros desafios, outros trabalhos que devem ser considerados e aí nós temos esse papel na federação de estimular isso com as empresas, né? A gente faz uma série de eventos para que a gente possa levar esse conteúdo técnico e também perceber quais são esses desafios, esses gargalos tecnológicos para que possamos trazer soluções e isso avançar. Vocês imaginam essa indústria 4.0 funcionando plenamente? O que a médio e longo prazo, em quanto tempo? A gente precisaria de uma década, por exemplo, ou quem sabe menos? Olha, é uma pergunta um pouco difícil da gente responder, mas a gente acredita... Previsões, previsões. Eu acredito que sim. Talvez aqui no Brasil o estágio ainda muito embrionário, então acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho mais, talvez aí de uns 5 a 10 anos. A gente espera que isso seja abreviado, mas talvez um pouquinho mais, porque em países que estão mais estruturados no conceito, Alemanha, Estados Unidos, isso também vem numa velocidade não tão rápida quanto se esperava. Então, é possível que a gente demore um pouquinho mais, mas a gente tem uma expectativa e vamos trabalhar para que isso seja otimizado e que a gente consiga num tempo menor. Bom, mas aí já é tempo para os profissionais olharem para essa possibilidade, para essa perspectiva de mercado e começarem a se preparar, Não, né? Sem dúvida, sem dúvida. A formação profissional ela deve já acontecer de imediato, até porque isso propicia essa discussão, isso aumenta a necessidade e os profissionais começam também a trazer uma série de soluções, né, que podem nos ajudar bastante nesse movimento da indústria 4.0 no país. Bom, Carla, obrigada pela sua participação no Conexão Futura. Muito obrigada. Foi um abraço. Na próxima entrada, nós vamos falar sobre o feijão. Esse grão que há séculos está presente na mesa e também na cultura brasileira. Afinal, temos a feijoada, prato que acompanha muito bem uma roda de samba, por exemplo. Saboreie essa conversa com a gente. O Conexão Futura volta já já.